aqui referenciá-las, é que eu ssou professor catedrático aqui na Universidade de São José, Faculdade de Artes e Humanidades. Obviamente faço não em acumulação, porque a Universidade Aberta de Portugal é uma universidade pública, e eu sou professor catedrático na Universidade Aberta, mas tenho uma licença de longa duração, aliás, sem limite, o que é algo extraordinário, mas eu fiz questão de fazer um pedido sem limite e, portanto, estou em Macau há cerca de 1 ano e meio e entre outras funções, também tenho a responsabilidade de coordenar o programa doutoral, que é um programa chapéu com 9 áreas de doutoramento, desde sistemas de informação até a área das artes, passando por a educação. Portanto, todas as áreas de doutoramento estão debaixo de um mesmo programa chapéu, que é o programa da Universidade de São José, e esse programa que eu estou a coordenar, né? Juntamente com os colegas. Portanto, eu sou membro desta Universidade de São José, em Macau, é uma universidade católica, aliás, é a única universidade católica de todo o território da China, sendo Macau também parte do território da China, apesar de ser um território autónomo, com uma autonomia bastante alargada. Nós temos governo próprio, moeda, não é? Própria, a pataca, temos fronteira, temos o governo de Macau, não é? Tem, enfim, dentro daquilo que é a sua lei fundamental, também, digamos, responsabilidade para, junto, sobretudo, dos países de língua oficial portuguesa, de desenvolver aquilo que é a política externa, não é? Juntamente com aquilo que é as orientações do governo central da China, não é? Também sou o responsável, fundador da Artec Internacional, aqui em baixo, este logotipo. Depois sou membro do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, da minha querida e amiga professora Miriam Tavares, da Universidade do Algarve, em Faro. Continuo a ser membro deste centro, membro integrado. Também colaboro com outros 2 centros. Este é um centro de tecnologia, é um dos maiores centros de tecnologia em Portugal, onde eu sou colaborador, mantenho esta colaboração. E o centro, o Laboratório de Ensino à Distância, de Educação à Distância e Learning, da Universidade Aberta, onde eu mantenho, de facto, também uma participação, porque é uma área que me interessa, não é? É uma área que me interessa. Esta conferência é baseada nesta publicação. Bom, é baseada em coisas anteriores, nomeadamente um projeto que depois espero ter algum tempo para falar sobre ele, também um projeto que eu já tive em 2014 sobre esta área da narrativa pessoal audiovisual, mas é sobretudo baseado neste capítulo do livro em que eu sou coautor com uma colega portuguesa e um colega, Alexandre Ferreira, que é colega da ECA na Universidade de São Paulo, né? E, portanto, é um livro que é editado todos os anos, com várias temáticas, portanto, é com base neste capítulo que eu preparei. Vamos falar da emergência da narrativa digital. Obviamente é uma temática muito rica, porque a narração é uma área que tem abarcado muita investigação, várias comunidades trabalham neste âmbito, não é? No âmbito da minha área de maior intervenção, que é média arte digital, ou no limite criar uma teoria sobre a média arte digital, criar conceitos sobre a média arte digital, há uma área chamada da contação de história, ou digital storytelling, se vamos usar a expressão inglesa, né? E é dentro dessa grande área de digital storytelling que aparece a área da narrativa digital, que não tem que ser necessariamente uma história, pode ser apenas uma narração. Narração que é descrever um determinado assunto. Não tem que ter aquele princípio, meio e fim, com aqueles vários elementos que uma história normalmente tem, uma trama, não é? Mas vamos ver esta emergência da narrativa digital. Bom, a narração, a contação de histórias é algo ancestral, não é algo novo. Todos nós temos a experiência de, em criança, ouvir alguém contar alguma história. Sobretudo, ou o irmão mais velho, ou o pai, ou um tio, ou um padrinho, ou um colega na escola que nos contava histórias, ou até um vizinho mais idoso que nos contava histórias, e sobretudo histórias, aquelas mais interessantes, são histórias que se reportam à própria vida, não é? À própria experiência de vida, não é? Portanto, esta transcendência, deixem-me só voltar atrás, transcendência do relato ao longo da história humana é indubitável. Nós não conseguimos, penso que é claro, não é? Qualquer pessoa entende isto. Está presente em todas as épocas, sociedades e culturas, sendo, entre outras coisas, uma forma de transmitir conhecimento entre as gerações, assim como as tradições, não é?
E ainda temos algumas culturas ancestrais onde é realmente a contação de história, a contação oral de histórias, não é? Que funciona como um mecanismo de transmissão de conhecimento, um mecanismo de transmissão de conhecimento, não só de saberes ancestrais, como também das próprias tradições. Alguns autores, como o McAdams, na sua teoria narrativa da identidade, ele tem várias publicações nesta área, mas ele criou realmente uma teoria da narrativa da identidade, que é a narrativa da identidade, quer dizer, é a narrativa em que realmente o narrador se estabelece uma relação consigo próprio e com quem vai ouvir ou com o seu público, criando esta noção de identidade, que é isso que para nós, no âmbito da narrativa digital, é, digamos, o elemento mais rico, não é? Sublinha que as pessoas reconstroem a sua identidade interiorizando e desenvolvendo histórias de vida. Eu já assisti a isto, portanto, neste processo de pesquisa, eu já observei isto a acontecer, não é? Nomeadamente, um projeto que eu tive com uma pós-doc há cerca de 6 anos, em que a minha própria família, ela foi passar uma temporada numa aldeia do interior, em Trás-os-Montes, onde vivia o meu pai, que entretanto já faleceu, e digamos que as histórias que ela recolheu, incluindo a história de vida do meu pai, já bastante idoso, eu quando vi essas histórias, várias que ela recolheu, eu passei a conhecer coisas que o meu pai nunca me contou. Quer dizer, que ele nesse processo em que estabelece uma relação de confiança com quem está a registar a história, não é? Com quem faz a entrevista, ou no último caso está a registar a história, estabelece essa narrativa de identidade, não é? Digamos que reconstrói a sua identidade, interiorizando histórias de vida. Nestas identidades assume a forma de uma história composta por um cenário, cenas, protagonistas, trama e um tema. E obviamente que o protagonista principal é quem conta a própria história. Portanto, por outro lado, outros autores, que eu também refiro nesta publicação, indicam que quando as pessoas são capazes de criar uma história de vida, de alguma forma revelam a consciência, porque ao fazerem a história de vida, fazem a reflexão sobre essa história de vida. De que não se trata de uma simples coleção de factos, portanto, não é uma simples narração ou observação, mas é uma interiorização, reverberação, não é? Portanto, não se trata de uma simples coleção de factos, mas de uma compreensão e interpretação. Estes dois elementos são muitíssimo importantes. Portanto, as narrativas que as pessoas constroem sobre a sua própria vida, o seu dia-a-dia, visam dar sentido às suas vidas. Portanto, há sempre um processo de reverberação, olhando para si próprio e para o seu entorno, não é? Fazendo uma espécie de avaliação, servindo para as situar dentro da complexa ecologia social que é a própria vida adulta moderna. Não é? E, portanto, é dentro do reino da identidade narrativa. Portanto, quando quem conta a história se insere dentro dessa identidade, dentro da própria história, em que ele se vê como protagonista dessa história, que ele vai recordar elementos, ele vai encontrar elementos. Portanto, é dentro do reino da identidade narrativa, portanto, que a personalidade mostra as suas relações mais importantes e intrincadas com a cultura e a sociedade. É por vezes na contação da história que quem conta a história se vai recordar e vai fazer no próprio momento uma reverberação, uma reflexão e transmitindo a sua interpretação para elementos que foram a sua vivência. Que provavelmente, alguns deles, nem sequer tinha tido a oportunidade ainda de pensar a fundo. Mas num confronto e numa necessidade de contar a história, leva a que essa interpretação acontece. E em que realmente o narrador faz e estabelece estas relações importantes e intricadas com a própria cultura e a sociedade onde se insere, ou eventualmente sociedade e culturas onde se inseriu no passado. Estivemos a falar, por exemplo, uma pessoa com uma história de vida muito mais completa, não é? Portanto, as narrativas que construímos para dar sentido às nossas vidas são fundamentalmente sobre a nossa luta para reconciliar quem imaginávamos que éramos, portanto, a imagem que temos do nosso passado, o que somos atualmente e o que desejamos vir a ser. Nos contextos sociais da família, da comunidade, local de trabalho, etnia, religião, género, classe social e cultura, eventualmente outras. Não estou aqui a listar, não é? Portanto, o nosso eu chega à sociedade através dessa identidade narrativa. É através dessa identidade narrativa que eu realmente faço esse processo. E que geralmente é algo que se situa na área do subconsciente. Não é?
Portanto, a narração, portanto, é um elemento essencial para o acesso ao conhecimento e à construção de identidade. Além do mais, a narração do eu, o self, é, no fim de contas, uma narração de um self relacional, nunca é um self sozinho, pelo que o exercício da narração possa ser considerado implicitamente como uma construção com e em resposta às outras pessoas. Nesse sentido, trata-se de uma relação dialógica. Isto reporta-se a uma publicação que eu tive em 2014, com a minha antiga aluna de pós-doc, a Diana Velhascar, em que ela fez esse trabalho de campo numa aldeia do interior transmontano, né? E onde realmente foi possível observar essa relação dialógica. Portanto, a narrativa pessoal audiovisual é um artefacto que se caracteriza. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa que é um artefacto digital, não é? Por isso é que ela é narrativa digital, é suportada em elementos digitais, não é? Portanto, e agora vamos ver o que é que define esse artefacto. Caracteriza por ser uma história ou contação de histórias centrada na vida do narrador, isto é, na sua vida e experiências, com a sua própria voz e na partilha com os outros, mas também pode dar voz a outros. Portanto, pode-se transformar em entrevistador. Eu hoje vou-vos mostrar uma curta, se eu conseguir, uma curta-metragem de uma aluna nossa, uma curta-metragem sobre Macau, que eu penso que é interessante para o público poder assistir. Aliás, porque Macau é sempre um território desconhecido em geral, não é? Portanto, é sobre si próprio. Portanto, é uma história, uma contação centrada na vida do narrador, em que, obviamente, é baseada na sua vida e experiência, mas também pode dar voz a outros, narrando outras vidas ou dando-lhes voz. Como um amador nunca é, ou raramente é como um profissional, porque se for como um profissional já estamos a entrar noutra linha, não é? Já estamos a entrar noutra linha. Por isso é que eu, ao apresentar-vos hoje também, no final desta palestra, o exemplo dessa curta-metragem, e sendo uma curta-metragem amadora, portanto, criada por uma aluna em fim de graduação, não é? Em projeto de graduação, eu continuo a classificar o trabalho feito pelo amador e não por um profissional dos mídias, porque se for profissional dos mídias, leva-nos para outro tipo de classificativo, não é? Ser uma história geralmente curta, com alguns minutos de duração, entre 3 a 5, normalmente são essas histórias, são as mais empoderadoras, aquelas que têm mais capacidade de penetrar junto da atenção do público, mas pode ser mais extensa, quando há uma história a contar mais extensa, sobretudo quando envolve vários personagens, não é? Em que vai 12 a 15 na forma de curta-metragem, não é? E pode ser uma curta-metragem mais organizada, menos organizada, mas é quase sempre menos organizada. Qualquer organização é sempre amadora. E ser em pequena escala, com equipamento e técnicas imediatamente disponíveis à mão, e não ser uma produção cara. Porque senão ela não se privilegia, digamos, a prolifação, que é o que se quer, não é? Tem que ser um elemento que é realmente partilhado em massa, não é? A narrativa pessoal audiovisual é uma ferramenta de comunicação notória, portanto, são características que nós encontramos, visto que a audiência tendencialmente dá mais atenção ao que é contado na primeira pessoa, portanto, eu estou a falar de mim próprio, ou estando a dar voz a outros, eu também sou parte do processo, não é? Eu dou voz a outros, mas eu sou parte do processo. É motivador, o público irá se identificar e se projetar com o ator principal e com a história narrada. Por isso é que ele está a falar de si próprio ou de experiências que lhe estão a acontecer no seu entorno. É pedagógica, em contexto muito histórico, social, cultural, é sempre pedagógica. Há sempre uma dimensão de pedagogia, em que simultaneamente ajuda a audiência a visualizar e entender a ideia através da narrativa. Mas há mais coisas. É lúdica, quando integra elementos de entretenimento e diversão, pode ser. É democrática, isto é um elemento muitíssimo importante. Não impõe um ponto de vista, permite ao público tirar as suas conclusões. Inclusive, o público pode não gostar e fazer crítica. E, geralmente, quem faz este tipo de narrativa digital tem que estar preparado para crítica feroz. Não é? Pode haver crítica feroz, pessoas que não entenderam, ou que não perceberam, ou então não concordam, não é? E é mais memorável. Porquê? Porque é potencialmente mais fácil de relembrar e altamente partilhável, porque é um elemento digital e eventualmente viral. Pode ser ter esse fenómeno da viralidade se transformar realmente num elemento viral. Portanto, as narrativas podem ser encaradas como ferramentas sociais de criação e coesão, indutoras de sentimento de pertença. Eu estou a falar de mim e do meu entorno, eventualmente do meu bairro,
da minha casa, da minha família, do meu país, da minha região, não é? Sentimento de pertença são coesivas porque promovem essa coesão, gerando empatia e mudança de percepção no público. Pode acontecer. O exemplo que eu aqui vos vou apresentar é de um jovem, existem milhares de exemplos, não é, na rede, é de um jovem moçambicano, que eu venho a acompanhar desde há uns 5 anos esta parte. Ele já construiu a sua casa, quer dizer, ele parte de um entorno extremamente pobre, não é, da periferia da cidade de Maputo, e hoje em dia ele já construiu a sua casa. Ele tornou-se um narrador em que vive dessa narração. Ele tornou-se aquilo que hoje em dia se chama um influencer, não é? Portanto, em que é um influencer natural, é um influencer que não promove marcas, mas promove a si próprio e o seu entorno. E, curiosamente, esse influencer gerou um grande número de seguidores no Brasil, sendo um país enorme, um país continental, com tanta gente, não é? Com um público tão potencialmente tão grande. Sempre que se faz este tipo de projeto em língua portuguesa, realmente o Brasil constitui-se sempre como aquele espaço que quem conseguir penetrar no público, junto do público brasileiro, tem, de facto, uma grande chance de promoção. Vamos citar o Vítor Reia Batista, o nosso saudoso colega Vítor Reia Batista, que era um especialista nesta área, sobretudo na área da literacia dos mídias, não é? O papel das linguagens fílmicas, portanto, ele estudava a questão das linguagens fílmicas. Eu fui buscar o Vítor Reia Batista, sendo ele um especialista desta área, um dos fundadores desta área, sobretudo a área da literacia dos mídias. Ele fala no papel das linguagens fílmicas. Eu faço esta citação. O papel das linguagens fílmicas nos processos cognitivos, a exposição dos setores aos seus suportes multimediáticos, portanto, é aquilo que nós estamos a viver nos dias de hoje, nos diferentes contextos, processos comunicativos em que se insere, é e foi, sem qualquer dúvida, de grande importância para o imaginário coletivo. Não há hipótese de fugir a isto. Caracteriza uma certa ideia cultural da Europa, obviamente aqui não é só da Europa, é de todo o mundo. Portanto, se for no caso brasileiro, uma certa ideia cultural do Brasil, ou de um determinado entorno, e das diferentes realidades geoculturais que a formam. Essa ideia cultural, não é? E, portanto, o Vítor Reia, na própria publicação, não se referia apenas ao caso europeu, apenas tomava o caso europeu como um ponto, enfim, de pesquisa, não é? Considera que estes processos não são estanques, quer do ponto de vista geográfico ou cultural. O que nós encontramos como interessante é que as narrativas digitais, de uma forma eventualmente ad hoc, adotam estas linguagens fílmicas. As narrativas digitais adotam plenamente as linguagens fílmicas e são comumente vivenciadas online e influenciam a vida dos participantes, não só do narrador, que se torna visível e torna-se ator, tanto na sua realidade física como digital, portanto, junto do seu próprio público. E vamos agora falar nesta emergência, porque realmente a pandemia acelerou de uma forma extraordinária a produção de narrativas audiovisuais. Portanto, a pandemia de Covid-19 apenas veio acelerar o processo generalizado que já existia de criação de narrativas audiovisuais, tendencialmente adotando um formato narrativas individuais, tendencialmente adotando um formato audiovisual, porque nem sempre tem que ser um formato audiovisual, pode ser textual, e com cariz pessoal que se tornaram um lugar comum nas redes sociais. Hoje em dia são um lugar comum. Os narradores abarcam todas as faixas etárias, desde os jovens adolescentes que contam as suas pequenas histórias, não é? E que usam o Instagram com aquelas histórias efêmeras que têm duração de uns segundos, não é? E inclusive nós não conseguimos copiar aquelas histórias, não é? Até pessoas, enfim, com adultas e mais séniores que constroem as suas próprias histórias e fazem-no de uma forma bastante interessante. Por exemplo, eu ontem pesquisei, já tinha alguns elementos do passado, mas ontem fui fazer uma pesquisa enquanto estava preparando e refletindo sobre esta palestra. Uma região do Brasil que tem imensas pessoas, muita gente, em termos relativos, a produzir pequenas histórias, a produzir narrativas digitais, é o Amazonas. Digamos que existem muitas pessoas a apresentarem aquelas pequenas coisas que são a vida cotidiana no Amazonas. E porquê é que tem tanto interesse? Porque realmente o Amazonas é uma região exótica, não é? Onde o mundo inteiro fala do Amazonas. E, portanto, ter alguém que vive no Amazonas e fala como é que pesca, como é que cozinha, quando está doente, quando tem uma cheia, quando vão ao médico, como é que faz... Todos esses pequenos detalhes, ainda por cima, apresentados ao mundo inteiro, através deste formato audiovisual, através de narrativa audiovisual, realmente tem vindo a promover
necessariamente, de uma forma que é preciso investigar. Eu não tenho esses elementos, mas é uma grande área de pesquisa. É preciso investigar. Mas tem vindo a promover, esta é a minha afirmação, é a minha suspeita, com alguma confiança, tem vindo a promover realmente essa identificação sociocultural de toda aquela região. Não é? Portanto, voltando à questão da pandemia, a pandemia potenciou a capacitação dos utilizadores. De repente, as pessoas começaram a usar mais estas ferramentas das redes sociais, muitas vezes por necessidade, sobretudo na área da arte, nomeadamente um dos projetos que a Unesco promoveu, foi realmente de criar uma plataforma gratuita para artistas poderem se apresentar, não é? E inclusive poderem, no limite, através da plataforma da Unesco, promover os seus próprios trabalhos. É um dos projetos que eu depois ainda quero apresentar aqui no final, falando, enfim, em termos gerais, não é? Portanto, potenciou a capacitação dos utilizadores das redes sociais para construir as suas próprias comunidades de seguidores. Não é por acaso que o período da pandemia promoveu o aparecimento desses influencers, os chamados influencers, que em traduzir para português são influenciadores, ou se quisermos, narradores, não é? Pessoas que realmente, quando atingem um determinado número de seguidores, por exemplo, no YouTube ou noutras plataformas, no YouTube, conseguem ter algum revenue, algum retorno financeiro, e alguns conseguem viver inclusive com esse trabalho. Não é? Portanto, a interação direta foi a principal característica através da partilha de clipes ou narrativas pessoais ou individuais, ou outras através de plataformas como o Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Nada de novo, são plataformas que nós conhecemos. Não é? Os conteúdos digitais partilhados pelos utilizadores das redes sociais tiveram consequências significativas no mundo real em tempos de pandemia e para além desta. O caso que eu vos vou depois apresentar, deste jovem moçambicano, ele realmente teve um grande incremento no período pandémico. Não é? E é extraordinário hoje podermos ver. Eu lembro-me dele ter 2.000, 3.000 seguidores. E hoje já está com 300 e tal mil seguidores. E ele já consegue viver disso. Né? Neste contexto, são as narrativas pessoais audiovisuais que assumem um papel preponderante. Veja que é preciso separar entre as várias formas de estar presente e construir histórias. As narrativas pessoais audiovisuais são aquelas que têm o cunho pessoal, que têm um elevado nível de autenticidade, porque têm um baixo nível de edição. Portanto, são vídeos criados e praticamente publicados, não logo imediatamente em bruto, mas praticamente em bruto. A forma como foram capturados são publicados, eventualmente só colocando um título, não é? Mas mantendo esse cariz de autenticidade, porque é esse cariz de autenticidade que os vários estudos vêm apontando que é esse cariz que atrai realmente a atenção, não é? Que leva a que se crie empatia, o público gera empatia. Não é? Portanto, estas narrativas pessoais audiovisuais assumem um papel preponderante como instrumentos de influência, de denúncia também, tomada de consciência e afirmação de identidade. Vamos ver só alguns dados estatísticos. Eu não entrei muito por aqui, porque são muitos dados. Só para termos alguns números que são de janeiro deste ano. Vejam como é que nós já estamos, não é? O Facebook continua a liderar com quase 3 mil milhões de seguidores. Quase metade, um bocadinho mais já de metade da população mundial. Seguido por YouTube, WhatsApp, por aí fora. O WeChat, que é muito utilizado aqui na China, aliás, a plataforma mais utilizada na China, é muito poderosa realmente. Eu também tenho o WeChat, curiosamente uso pouco. Uso muito mais o Facebook, o YouTube e o WhatsApp. Uso pouco o Instagram e os outros uso praticamente muito pouco. O Twitter ou, por exemplo, o TikTok não uso. O Facebook Messenger eu uso. O Telegram tenho, mas não uso. Raramente vou ao Telegram. Mas vejam os números com que é que estamos a lidar, não é? Outros dados estatísticos, tirando da Forbes, estão aqui em baixo, depois partilharei isto convosco. Podem ir buscar estes dados estatísticos. Alguns deles é preciso fazer registro na plataforma, porque são dados gratuitos, claro, a partir de um determinado nível de dados, de detalhe, eles já não dão esses dados de forma gratuita, mas até esses os gratuitos é preciso fazer um registro. O tipo de conteúdo mais cativante, eu só fui buscar alguns resumos, mais cativante nas redes sociais são os vídeos curtos, portanto, numa lógica global, portanto, de dados estatísticos de janeiro de 2023. Portanto, e na forma narrativa ou história.
São breves, de grande autenticidade, com menos de 1 minuto de duração e a captarem a atenção de 66% de consumidores. Eu não estou a dizer que todas as narrativas têm que ser com menos de 1 minuto. Aliás, eu referi anteriormente, algumas narrativas precisam de ter o formato de uma curta-metragem, não é? 12 minutos, 13 minutos. Não é? Altamente partilháveis. Porquê? Porque se eu permitir essa partilha, basta-me um clique para eu poder partilhar. Portanto, o tamanho reduzido são 2 vezes mais cativantes que os vídeos mais longos. Portanto, há uma escala 2,5 vezes superior. 34% dos consumidores, isto é um estudo global, apreciam a natureza mais genuína e da forma mais curta. Lá está a tal história contada na primeira pessoa. Não é? É isso que realmente é mais procurado. A forma mais comum das pessoas acederem às redes sociais é através do dispositivo móvel. Não é por acaso que as narrativas digitais que vão aparecendo nas redes sociais são criadas pelo celular, não é? Pelo dispositivo móvel. Ou o tablet ou o smartphone. Vejam, 99% utilizam um tablet ou smartphone. 99%. 78%, portanto, deste grupo maior, nem sequer usa o tablet, usa apenas o telefone. Não é? Apenas 1,32% ainda usa o computador secretário. Portanto, 60% do tráfego da internet gira em torno do vídeo. O consumidor médio passa cerca de 40 minutos por dia a ver o YouTube. 49% dos vídeos comerciais têm menos de 1 minuto de duração. Não deixa de ser interessante isto. Portanto, os próprios vídeos comerciais, que já não são de narrativas, poderão ser baseados em narrativas, mas já estamos a falar em vídeos altamente editados, não é? Em que realmente cada segundo conta, não é? Cada segundo é estudado. Não é? A maioria do consumo de mídia em linha é feita em dispositivos móveis, nomeadamente a consulta dos sites e, entre outras coisas, a reserva de quarto ou a reserva de voo, hoje em dia é feito, esmagadoramente, feito através de dispositivos móveis, através do celular. 68% das pessoas assistirão com prazer a um vídeo comercial se ele tiver menos de 1 minuto de duração. Portanto, está a repetir um pouco aquilo que foi dito lá em cima, mas vejam como é importante a questão da duração. As pessoas passam metade do seu tempo no Facebook a ver vídeos. Vamos continuar agora para a fase final, a questão da identidade e afirmação sociocultural. Esta é a parte mais difícil de demonstrar em termos de pesquisa. Há necessidade ainda de fazer muito trabalho de pesquisa. Nós temos aqui um projeto a iniciar, eu vou apresentá-lo também, e que está aberto a colaborações, e, portanto, deixo já esse convite, que é a narrativa digital como ferramenta de identidade e afirmação sociocultural. Nós já temos algumas pistas, não é? A ferramenta de identidade já percebemos porquê. Da afirmação sociocultural, porque essas narrativas reportam-se quase sempre, ou eu diria sempre, obviamente, com as suas exceções, não é? Mas reportam-se ao entorno do narrador, ao entorno social do narrador, ao entorno cultural do narrador, ou ao entorno sociocultural do narrador. Portanto, de acordo com Reia Batista, novamente o nosso querido Vítor Reia Batista, as linguagens fílmicas constituem um registro factual dos acontecimentos e uma abordagem global, compreensiva e holística desses mesmos acontecimentos, dos fenómenos que o informam. A maior parte destas pessoas faz isto de forma ad hoc e, portanto, adota naturalmente, de forma pragmática, uma visão holística. Não estão muito preocupados em perceber a teoria, não é? Eles estão preocupados, isso sim, em captar os seus públicos e percebem, através da reação dos seus públicos, entre outras coisas, que um dos elementos dessa visão holística, que importa ter aqui, que é a dimensão da autenticidade. Eu contar a história na primeira pessoa. Eu levar a câmara para dentro da minha casa. Ou eu levar a câmara para o meu bairro. Eu levar a câmara para o local onde trabalho. Então, são tudo elementos que dão essa autenticidade. Ou eu reportar uma dificuldade que tive. Ou eu reportar uma doença. Tudo isto são elementos que aportam autenticidade. A narrativa digital torna-se de elevada importância como veículo de comunicação capaz de influenciar o público nas suas tomadas de decisão das mais variadas, mas também potencia a consciência e a identidade coletiva. Ora, se as pessoas, os ribeirinhos no Amazonas, têm vindo a apresentar vídeos todos os dias com pequenas histórias, pequenas narrativas sobre a sua vida, eles estão a criar identidade, eles estão a promover uma identidade coletiva. Ainda que o façam de forma não consciente ou de forma não sistematizada. Não é?
mas essa organização acabará por aparecer. Considera-se aqui, portanto, é importante falar na literacia dos mídias, porque não vale a pena nós falarmos em usar estes mídias se nós não tivermos esta dimensão da literacia dos mídias, não é? Que é também um dos aspectos que o Vítor Reia estudou muito. Considera-se aqui a literacia dos mídias como um conjunto de competências e conhecimentos que permite aos cidadãos usufruir de uma utilização consciente e informada dos mídias. Não só sermos atores, criar esses mídias, mas também sermos consumidores. Baseia-se em 3 princípios basilares, também designados de 3 Cs: cultura, crítica e criatividade, relacionados com a capacidade do utilizador para aceder, analisar e criar conteúdos em vários contextos. Um dos objetivos da literacia para os mídias é a capacitação dos cidadãos para a contextualização da informação, contribuindo assim para o que se denomina a preservação da memória coletiva. É um dos elementos que está interligado com toda esta dimensão da narrativa pessoal audiovisual. As narrativas digitais individuais podem assumir-se como um instrumento coletivo comunitário de identificação, étnico-racial ou étnico-cultural, até pelos exemplos que já referenciamos, não é? Quando conjunto de pessoas de um determinado entorno étnico-racial ou étnico-cultural promovem o conhecimento, promovem o contacto, promovem a transmissão de informação e até a transmissão de informação sobre as suas próprias tradições ancestrais, os seus próprios conhecimentos ancestrais, através da narrativa, através destes meios e através da narrativa digital pessoal audiovisual. Nesse sentido, podemos considerar a narrativa digital como ferramenta de educação para essas relações étnico-raciais, essas relações que se procuram promover. Enquanto narrativas individuais e informais reportam uma comunidade de valores sempre culturais, integrando um repositório de histórias dessa mesma comunidade, mesmo que esse repositório não seja construído de forma sistematizada. Ele está sendo construído. Ele está a ser construído de forma ad hoc. E acabará por depois integrar a sistematização. Portanto, a história individual informal representa mais do que uma proposição pessoal ou de autodeclaração. Aqui a declaração está errado. Declaração. Pode fornecer elementos ricos para uma base de heteroidentificação, a famosa heteroidentificação que se fala tanto no Brasil, que é eu perceber que é um indivíduo no seu entorno sociocultural. Não é? E essa heteroidentificação é absolutamente importante, porque promove essa identidade cultural, não é? Que nós aqui referenciamos. É, portanto, fundamental criar ações de ida ao encontro das comunidades. Se nós quisermos sistematizar a recolha, temos que ter ações de ida ao encontro das comunidades para a recolha das narrativas. Assim como eu fiz com a Diana Velhascar há uns anos atrás, está a acontecer em todo o mundo, não é? Porque estes meios permitem realmente um processo de salvaguarda de repositórios culturais, digamos, de toda uma memória, não é? Coletiva junto de determinadas comunidades. Portanto, a história individual informal representa mais do que uma proposição pessoal e autodeclaração, desculpem-me lá, isto aqui está-se a repetir. Quando existe um entrevistador, é fundamental que este quebre quaisquer barreiras culturais ou timidez inicial das pessoas. É preciso estar com as pessoas, é preciso, e em último caso, até saber falar a própria língua. Ou então ter um tradutor. Pois somente as narrativas autênticas e informais são mais ricas na identificação étnico-racial. Não vale a pena forçar a entrevista, não vale a pena forçar as respostas. É realmente nessa informalidade e nessa reação ad hoc, quase que num processo de observação etnográfica, que realmente nós conseguimos um maior teor de autenticidade e um maior, pois, teor de atração da atenção de outros para aqueles elementos. Não é? A experiência da narrativa pode ser enriquecida, naturalmente, estamos agora a falar em informática, pela utilização de outros recursos multimédia, audioedição, edição de imagens, videoedição, ferramentas que são fundamentais para a arte da narrativa digital. Naturalmente. Nomeadamente, a técnica multimodal permite oferecer percepções profundas, criando momentos mágicos, tocam profundamente e criam ligações entre as pessoas. Eu penso que estou a ficar sem tempo, não é? Só para citar, eu fui buscar o António Damasio, o neurocientista, que diz uma coisa tão interessante. É citado, aliás, por McAdams, em 2008, que diz assim: a consciência inicia quando o cérebro adquire o simples poder de contar uma história. Isto é extraordinário. É aí que realmente o António Damasio, que estuda estas questões, não é? Há muitos anos,
diz, é aí que tomamos consciência, realmente tomamos consciência. Quando nós conseguimos contar uma história, porque ao contar uma história, nós estamos a olhar para nós próprios. Não é? Portanto, a narrativa digital potencia a consciência, identidade individual e coletiva, como eu já referi, até por linha deste pensamento. Não é? Trata-se de uma afirmação perante si próprio e o mundo. E é interessante agora que no processo da criação da própria narrativa e identidade, não é? A narrativa onde eu promovo a identidade própria e do meu entorno, do meu grupo, da minha família, do meu grupo sociocultural, não é? Étnico, religioso, o meu grupo, não é? Eu encontro os mesmos princípios que encontrei na criação do artefacto em média arte digital. Não é? Algo que nós já lidamos há cerca de, sei lá, 15 anos, 2 décadas, não é? Que eu posso rapidamente reportar aqui. Visão é aquilo que leva em que o criador, não é? Alguém que vai criar esta narrativa, identidade, tem uma ideia, tem uma visão, eventualmente vai fazer uma experimentação, vai experimentar, vai ver como é que funciona, eventualmente vai deitar fora, não é? As primeiras experiências, mas tem que fazer essa experimentação, vai tomar contacto, vai se ver a si próprio como ator no processo. E depois, naturalmente, vai fazer uma criação, em que estará satisfeito com essa sua criação. Essa criação proporcionará formas de intervenção, porque essa criação, naturalmente tornando-se pública, vai ter um público que vai reagir, vai ter uma determinada audiência, portanto, vai promover processos de intervenção cultural e de outro nível, não é? Obviamente, tudo isto proporciona reflexão ou reverberação. A reverberação aqui tem aquele sentido da língua inglesa, reverberation, que é a reflexão. Vai-me levar a fazer reflexão. Vai-me levar a olhar para as próprias críticas e comentários positivos, menos positivos, e vai-me levar a fazer reflexão sobre a minha própria história. E, eventualmente, eu estarei a promover processos de transformação social. É algo mais difícil de detectar, mas estarei a promover processos de transformação social. Não é? E, portanto, todas estas dimensões acontecem porque a criação desta narrativa e identidade não deixa de ser uma criação também no âmbito da média arte digital. Tudo aquilo que nós realmente temos estudado nos últimos anos. Não é? Vamos ver agora, de uma forma bastante rápida, como é que isto se cruza com coisas como a Carta da Transdisciplinaridade, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco e a Agenda de 2030. Posso já confessar que são apenas mais uns minutos, está bem? Eu sei que já estou a ficar um bocadinho alongado. Transdisciplinaridade, de uma forma bastante rápida. Existe uma Carta da Transdisciplinaridade. Você tem mais 10 minutos, tá bom? Tranquilo, Ora, pode perfeito. ir tranquilo. Obrigado. Mas a ideia também é depois abrir para termos uma discussão. Eu quero ouvir os vossos comentários, não é? Porque estou a partilhar convosco a minha reflexão, não é? Entre outras coisas, este primeiro grande encontro que foi feito, primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, no Convento da Rábida, que teve um manifesto, editado por Lima de Freitas, já entretanto faleceu, um artista bastante conhecido em Portugal, o Edgar Morin, que toda a gente conhece, e o Bazarap Nicolescu, ambos ainda vivos e ativos, graças a Deus, e todo um conjunto de pessoas que se juntaram do mundo inteiro, no Convento da Rábida, e que fizeram esta reflexão sobre a transdisciplinaridade. A ideia, e tem a Carta da Transdisciplinaridade. Se não leram essa carta, eu recomendo-vos que o façam. Aliás, que a primeira versão da carta é em língua portuguesa. E, portanto, eu recomendo-vos que o façam, porque ela vocês vão se rever naturalmente. Qualquer cientista hoje, qualquer investigador, qualquer artista se revê naquela carta. Porque ela realmente resume aquilo que nos inquieta, que é vermos como, por vezes, a ciência, na sua compartimentação em disciplinas, em que cada compartimento não comunica com um compartimento ao lado, cria caminhos enviesados de geração de conhecimento. Tem conhecimento muito especializado do ponto de vista da disciplina, mas falha a visão geral e holística. E isso é o que propõe, bom, não é só isto, mas digamos, uma definição muito curta, é isto que propõe este movimento da transdisciplinaridade, o sermos capazes de nos abstrairmos das várias disciplinas e procurando e buscar o contributo das várias disciplinas, promover visões integradas, visões holísticas integradas, e através dessas visões ter realmente respostas holísticas, não é? E de maior compreensão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o ser humano tem dimensões da sua vivência que, por vezes, estão, eu diria, por regra, estão excluídos
dessa compartimentação das várias ciências, das várias disciplinas, mas que são elementos fundamentais da vivência humana. A percepção do sagrado, por exemplo, é uma dimensão muitíssimo importante da vivência humana e deve ser estudada também. Nomeadamente os saberes ancestrais, aqueles saberes que são empíricos, não é? Esses saberes que por vezes não tiveram a possibilidade de ser registados, esses saberes devem ser integrados e devem ser trazidos também para dentro da academia. Portanto, é isto que a transdisciplinaridade faz. Eu fui buscar só um artigo da Carta da Transdisciplinaridade, que é a ética transdisciplinar recusa toda e qualquer atitude que rejeite o diálogo e a discussão, qualquer que seja a sua origem, de ordem ideológica, científica, religiosa, económica, política e filosófica. Quer dizer que, obviamente que existem os limites daquilo que são, enfim, as regras, enfim, as convenções internacionais, a Carta dos Direitos Humanos, não é? Que são os limites da dignidade. Há coisas que nós não discutimos. A dignidade humana não é para... Podemos discutir, mas não é para, digamos, permitir que ela não seja promovida, não é? Portanto, nós falamos isso sim dentro da área do conhecimento, não é? Do conhecimento autêntico, não é? Se eu sou capaz de me sentar ao lado de um xamã que tem conhecimentos empíricos que recebeu dos seus antepassados, ele próprio não os conhece, mas conhece, enfim, determinadas ervas que têm determinados efeitos, nós que fazemos ciência, não devemos, por princípio, recusar o diálogo. Nós temos que ter capacidade, sem perder o princípio daquilo que são, enfim, a objetividade, de estabelecer esse diálogo e de procurar integrar realmente, perceber e entender essa visão, promover essa visão holística, porque promove realmente a integração, não é? E a não rejeição do diálogo. A outra questão, que é a Agenda 2030 da ONU, também só fui buscar um dos objetivos. A tomada de consciência da identidade cultural e étnico-racial é fundamental para o momento da redução das desigualdades, pois estas se impõem pela exclusão sociocultural. Isto está dito, e isto é, enfim, hoje em dia é a nossa autoestrada, digamos assim, né? Enfim, todo o mundo adotou nas Nações Unidas esta autoestrada do desenvolvimento humano sustentável, né? E, portanto, curiosamente, um dos elementos de identidade cultural e étnico-racial que é fundamental é esse registro das narrativas pessoais. Esse registro podem ter o formato audiovisual, é isso que eu estou a tratar, estamos aqui a falar hoje, mas estão a ver, esse registro, ad hoc ou sistematizado, vai também contribuir para este objetivo, reduzir as desigualdades. Porquê? Porque há uma tomada de consciência da existência de outras realidades, eventualmente de outras situações, que precisam de, enfim, ser dadas a conhecer, não é? E, portanto, a potenciação ou empoderamento, eu fui buscar a palavra, enfim, convertida do inglês para o português, das comunidades locais, se constitui como uma base para a luta de defesa pelos direitos e a redução das desigualdades. Curiosamente, aquela narrativa pessoal audiovisual pode ela ser o pequeno tijolo que também contribui para reduzir as desigualdades, porque promove, de facto, a tomada de consciência, não é? De uma identidade cultural e étnico-racial. O artigo, e agora vamos falar da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, o que é também, essa declaração é também deliciosa, porque diz, entre outras coisas, este artigo 3º, que diz que a diversidade cultural é um fator de desenvolvimento. Não é só uma coisa que é boa de ter. Não, é um fator de desenvolvimento. A diversidade cultural amplia as possibilidades de escolha à disposição de todos. É uma das origens do desenvolvimento, entendido não apenas em termos de crescimento económico, mas também como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória. Quer dizer, assim como nós temos a diversidade, enfim, na biologia biológica, não é? Em que os ecossistemas são tanto mais robustos quanto mais diversidade incluem, curiosamente, a diversidade cultural também tornará o mundo mais robusto, promoverá, é um fator de desenvolvimento, promoverá um desenvolvimento sustentável mais robusto. A diversidade cultural, como a diversidade biológica, é fundamental para o desenvolvimento humano. E, mais uma vez, a narrativa digital promove essa construção dessa identidade. Vamos ver agora alguns exemplos, projetos exemplificativos,
eu vou passar a correr. A Unesco, durante a Covid-19, lançou esta plataforma, Platform on Living Heritage Experience on the COVID-19 Pandemic. Portanto, alertou para o facto do património cultural vivo estar a ser afetado de várias maneiras para a pandemia, e foi afetado, de forma que ainda hoje não sabemos, não temos completa ideia. Muitas pessoas simplesmente desapareceram, deixaram de ser ativos na área cultural. Não sabemos se mudaram de vida, não sabemos se morreram no entretanto. Tudo isso nós não sabemos ainda. E existem muitos casos que também foram registados, têm vindo a ser registrados pela Unesco, em que realmente há um desaparecimento do pequeno negócio cultural, não é? Ou da pequena atividade do artista, a título individual ou em grupo mesmo. Não é? Portanto, perante a quantidade de eventos festivos, rituais e culturais significativos cancelados mundialmente, foi promovida uma plataforma que ainda hoje existe, mas o que foi interessante nessa plataforma, não é? É que estava aberta ao mundo inteiro, enfim, o facto de ser uma plataforma digital, existem regiões do mundo que estão info-excluídas, não têm acesso à internet, como nós temos, enfim, nas sociedades mais desenvolvidas, e realmente também o próprio acesso à plataforma, naturalmente, não era, nem conseguiria ser, enfim, completamente inclusiva. Né? Mas essa plataforma permitia, entre outras coisas, reunir micronarrativas audiovisuais de artesãos de diferentes comunidades mundiais, artesãos e artistas, né? Com diferentes especialidades que responderam ao convite de partilhar os seus testemunhos individuais em formato micronarrativa individual, portanto, dando-se a conhecer, mostrando como estão a enfrentar, ou como enfrentaram as adversidades da pandemia e como mantiveram o seu trabalho. Sobrevivendo, em alguns casos, à perda dos meios de subsistência, assim como respondendo às encomendas e ao acesso às matérias-primas. Isto são dados do final de 2020, portanto, neste momento penso que existem já mais de 1000 narrativas, ou mais, enfim, há um número já bastante significativo. Das 36 narrativas, 78 países permitiram-nos conhecer como diferentes comunidades reagiram face à pandemia. Mas isto permitiu também que a comunidade se forçasse, muitos destes artistas não usavam estes meios, se forçasse a criar essas narrativas. Bom, eu depois, como eu disse, irei partilhar estes slides com este link, onde podem ver desta primeira edição em 2020. Vamos ver este caso, e agora aqui queria ir buscar o vídeo. Que é Conheça Moçambique, o canal Conheça Moçambique, que é um canal como muitos outros canais. O que é que este canal tem de especial e porquê é que eu o escolhi? Eu ainda estava na dúvida qual é que eu iria escolher, porque são muitos. Mas este canal eu acompanho, eu subscrevi este canal e acompanho. E acompanho desde o tempo em que este jovem, que tem os seus 20 e poucos anos, tinha 2.000 seguidores. E hoje tem cerca de 300 mil, passa dos 300 mil seguidores, tem 300.001 seguidores, subscritores. Se calhar para a dimensão do Brasil isto não é nada especial, mas já é uma dimensão que permite ao jovem oferir de algum rendimento. Numa situação de relativa pobreza, como é viver numa periferia, não é? Permite o autossustento, não é? Algum sustento. Mas o que é interessante é que são pequenas histórias de família, do entorno social, tradições, dificuldade, ele próprio falar dos seus sentimentos, ele próprio falar das suas dificuldades, nomeadamente a dificuldade que teve uma criança, portanto, ele apresenta a própria mulher, é casado, tem um menino, e apresentou as dificuldades de assistência médica, tudo mais. Tudo isto gerou, sobretudo da comunidade brasileira, interessante, porque é falado em português, não é? Sobretudo, o grande número de seguidores que ele tem não são europeus. O grande número de seguidores que ele tem são brasileiros. São brasileiros. E, portanto, tem um forte cunho pessoal, um elevado nível de autenticidade e envolvimento, tem uma regularidade elevada. Isto é claramente uma estratégia importante, não é? Aliás, faz parte destes princípios, destes canais. É preciso ter uma regularidade diária, não é? É preciso diariamente pôr um vídeo para poder, de facto, manter um público interessado. Não é? E ele já obtém sustento do próprio canal. Obtém sustento do próprio canal. Eu não vou mostrar este vídeo, depois não temos tempo de ver mas deixo aqui o link, vocês poderão ver o exemplo. Falar também de um projeto que está a iniciar agora em junho e que está aberto à vossa participação, se o quiserem. Chama-se Conta-me. É a narrativa biográfica como instrumento de afirmação social da diversidade cultural no contexto do desenvolvimento humano sustentável de Macau. Este é o nome do projeto, um bocadinho grande, financiado pela Fundação Macau, a começar agora, em junho, com 12 meses, podendo eventualmente estender-se. Tem como parceiros
a ECA, através de um pós-doc que nós vamos receber aqui, um colega que vem fazer pós-doc com ele, e a Universidade Católica Portuguesa em Braga. Visa analisar o impacto da narrativa biográfica como instrumento de afirmação social e de diversidade cultural à luz dos critérios de desenvolvimento humano sustentável em Macau, tendo como enfim, base a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, que eu já referi. Visa realizar a recolha sistematizada de narrativas biográficas. Portanto, vamos entrevistar pessoas, dando-lhes tempo, portanto, serão eles os narradores, portanto, serão eles que vão falar, obviamente, aí quem entrevista tem que estar completamente, o mais possível afastado, completamente não, mas o mais possível afastado, não vai ser ator, o ator são as pessoas que são entrevistadas, seja por integração de materiais em expós existentes, porque já há muito material, nós vamos tratar esse material, seja através de entrevista a um grupo significativo de habitantes de Macau, representativo da sua forte diversidade cultural. Macau deve ser dos territórios com o maior índice de diversidade cultural. Tendo em vista o seu posterior tratamento e divulgação através de diversos canais mediáticos e a correspondência anal e crítica criteriosa da recepção do público, não é? Nomeadamente através de uma conferência. Bom, estas são as várias áreas, eu não vou agora entrar, que já estamos a chegar. Entrevista biográfica, narrativa digital, vamos criar um grande espólio de narrativas biográficas, eventualmente transmídia, porque poderemos ter elementos que não são necessariamente audiovisuais, e obviamente teremos como modelo de desenvolvimento humano sustentável, que será a base, análise crítica da recepção, através de inquéritos, criação em videoarte e média arte digital, eventualmente também criando artefactos de... Isto é a arquitetura geral do projeto, em que essencialmente nós vamos construir uma plataforma e em que de um lado temos a equipa de investigação e desenvolvimento e do outro lado teremos o público em Macau e internacional em geral, porque no momento em que isto se torna aberto ao público, nós vamos receber também, assim esperamos também a recepção de elementos. Portanto, vamos buscar o desenvolvimento humano sustentável, tendo em conta estes 3 grandes documentos, a Carta da Transdisciplinaridade, a Agenda 2030 da ONU e a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, não é? E depois as várias técnicas, metodologia, técnicas, estratégias de investigação e desenvolvimento, tendo em conta aquilo que é a narrativa biográfica. Bom, vamos então agora ver a curta-metragem, se me permitem, só para fecharmos, ok? Trata-se de um documentário que aborda a questão do trabalho doméstico em Macau, apresentando um curto percurso de vida de 3 trabalhadoras domésticas que partilham suas experiências, anseios e esperanças. Estas trabalhadoras representam flores, e agora estou a citar a autora, é uma aluna de graduação, tendo supervisão de um colega. Estas trabalhadoras representam flores que florescem no meio da diversidade, sendo, portanto, as mais raras e bonitas, porque realmente é um trabalho essencial à economia de Macau, absolutamente essencial. Aliás, quando o governo de Macau abriu o território, depois do processo da pandemia, primeiro permitiu as trabalhadoras domésticas, antes dos professores. Elas entraram no território depois de mim. Eu só consegui entrar 2 meses depois. Só 2 meses depois, isto é interessante, é que o governo de Macau autorizou os professores a entrarem em Macau. Interessante. A curta vai integrar a 19ª Mostra Internacional de Cinema Negro de São Paulo. Porquê? Porque trata um assunto, já foi selecionado, trata um assunto de um grupo excluído. Bom, e ficar-me-ia por aqui, nem precisamos fazer. Eu vou então agora, não sei se vão conseguir ouvir, se estão conseguindo ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa, Adélio, enquanto nós estamos ouvindo. É muito longo porque a gente já está no tempo, um tempo fechado. Eu posso acelerar. E, posso por favor, acelerar, se você okay. puder acelerar, porque 12 minutos a gente tem mais uns 1 ou 2 minutos para a gente fechar a sua fala, pode ser? Ok. Desculpe interromper, eu queria mais, mas é que a gente tem outra mesa na sequência também. Tá sem som. Como é que eu faço para ter Na hora o de som? compartilhar, você tem que clicar, compartilhar som. Vamos lá ver. Muito bem. Vamos lá. Então, penso que agora já estará. Throughout the crowded streets, the domestic helper community stand out among the locals. There are more than 53 million domestic workers worldwide, of whom more than 21 million are in Southeast Asia. Macau is no exception to such prominent numbers, as the domestic worker population is ever growing.
Eu vou terminar, até porque vou-vos deixar depois o link. É a história de vida delas, estas senhoras, que vivendo em extrema dificuldade, não é? Mantêm a esperança de vida. Inclusive uma queria estar a criar o filho nas Filipinas e o filho já não a trata como mãe, porque não a vê como mãe, porque o menino não cresceu, mas é ela que o sustenta, não é? E ela aceita isso como uma fatalidade de vida e não é por isso que ela deixa de ter menos esperança e menos alegria no trabalho. Ok? Pronto, termino por aqui, agradecendo a vossa atenção. Muito bom. Muito bom, Adérito. Obrigado pela sua palestra. Muito assim, ficamos todos daqui extremamente ligados nela e queríamos assim continuar. Você abordou questões como a narrativa, reconstrução de identidade, preservação de memória coletiva, experimentação, enfim, foram vários tópicos aí que a gente teria que passar a manhã inteira abordando e discutindo esses seus temas. Como nós já estamos em cima da hora, a gente tem uma outra mesa em seguida, eu pediria que a gente desse mais 2 ou 3 minutinhos, se a Priscila quiser fazer alguma questão rápida, e você responder de questão de forma bastante rápida também, que em seguida a gente vai ter a mesa com a Cláudia Pederson, o Emílio Martinez, a Patti Bedini e o Jorge Laferla, ok? Então, mas a gente ter esses últimos minutinhos com você, já aproveitando para te agradecer enormemente por essa bonita palestra que você fez para a gente, realmente extremamente importante. Fim da palestra, Adérito, não dá tempo para a gente comentar, teria que ter mais tempo aqui, mas eu acho que você trouxe questões muito importantes, né? Um boom da questão das redes sociais aí no período da pandemia e como esses dispositivos começam a ser utilizados de maneira até mais democrática, né, por um grande número de pessoas, né, a questão das redes sociais, o uso social, a discussão do público-privado, a questão da transdisciplinaridade. Agora, o que eu achei muito interessante é você ter trazido no final esse projeto, né, que é o projeto Conta-me. Eu acho que ele, aqui dentro da universidade, essa discussão dos projetos teóricos práticos, né, eu acho que é uma discussão muito importante. Você pega ali a agenda, né, 2030, a gente faz isso aqui dentro também dos cursos de graduação. Achei muito legal esse projeto Conta-me, né, queria ouvir um pouco, queria que você contasse um pouco mais, né, como é que vocês estão pensando articular essa discussão dessa memória coletiva e o uso da plataforma que vocês vão fazer para disponibilizar esse projeto, né? Eu acho que, para mim, me lembra um pouco esse projeto, um projeto que tem aqui no Brasil chamado Museu da Pessoa, não sei se você conhece, né? Ele é muito conhecido, porque eu acho que uma discussão que me interessa muito, falando um pouco de memória coletiva e de memória das mídias, né? Para além da questão da inteligência artificial, que eu não vou entrar aqui, mas é esse uso social desses dispositivos, né, para a construção de memória coletiva, né? Então, quer dizer, se antes a gente trabalhava com o campo da memória, né, os museus, hoje em dia esses dispositivos permitem, né, esse uso, né, para uma discussão de memória coletiva. Então, acho interessante nesse sentido, e queria ouvir um pouco mais como é que vocês estão pensando dar vazão a esse projeto, né, com os alunos aí de pós, né, como é que essa plataforma vai ser aí, do ponto de vista do acesso dela. Então, parabéns aí pela fala, né, agradeço. Se você puder responder, a gente está com o tempo um pouco curto, mas só para ouvir. Ok, uma resposta muito rápida. Antes de mais nada, agradecer também as vossas palavras. Este projeto, o resultado estará aberto ao mundo inteiro. A ideia é abrir. No momento em que ele estabilizar, é abrir. No sentido em que possamos ter ligações a outros projetos, nomeadamente ao Museu da Pessoa, que é um excelente exemplo da preservação da memória individual, que depois se torna memória coletiva, não é? Mas veja, na narrativa individual, que eu aqui refiro, a autenticidade é um elemento muitíssimo importante. É por isso que o narrador fala de si próprio. O narrador usa a própria voz, não é? A própria voz, a sua própria experiência para aumentar essa autenticidade. E normalmente esses elementos têm pouca edição. A edição
deve ser apenas de elementos que não toquem no conteúdo. Daí o desafio também se coloca na forma da entrevista. A entrevista tem que ser feita sem perturbar o entrevistado. O entrevistado tem que se sentir livre para poder contar as suas histórias, não é? Que são histórias de vida, naturalmente histórias onde a pessoa vai ter uma dimensão emocional muito forte, não é? Portanto, essencialmente o projeto está a começar e a intenção é que seja um primeiro polo de outros projetos que poderão eventualmente nascer. Eventualmente convosco, Priscila. É uma questão de pensarmos que, vejam, a recolha de histórias de vida pode ser um processo que se autossistematiza-se, não é? Se encontrar o procedimento, as próprias pessoas, que é o próprio Museu da Pessoa, também promove isso. A própria pessoa faz a sua narrativa e entrega a sua narrativa, não é? Muito bom. Quem sabe, né, Gilberto? Isso, começa uma parceria aí. Estamos aí, é um bom início para uma próxima e futura parceria. Então, eu queria agradecer uma vez mais. A Rô quer falar, Gil, só dá um abraço. Mas agora, Rô, a gente tem uma outra mesa. Eu quero dizer, Adérito, muito bom te ver. E muito bom muita te ver. Saudade de nos ver, muita saudade. De conversar. E agradeço ao Gilberto, à Priscila e à Suzete pelo evento maravilhoso. Obrigada, Rô. Obrigado, Rô. Obrigado, Adérito. Obrigado. Tomamos uma salva de palmas ao Adérito pela fala, né? E continuamos em breve aí, todo mundo, então. Gente, então, obrigado uma vez mais.